Graça e paz, meus irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10 vai dizer: Então, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas sim, principalmente aos da família da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, nessa carta aí, nessa epístola aí de Gálatas, né? Ele primeiro vem falando em Gálatas ali sobre a doutrina, porque eles estavam preocupados, né? Louvado seja o nome do Senhor, em viver de acordo com regras, religiosidade, a lei, né, de Moisés. E aí Paulo vem falando antes ali de chegar nesse texto. Louvado seja o nome do Senhor, que agora a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. E aí ele vai falar sobre o amor, né? Sobre praticar o amor, sobre praticar o bem, né? Sobre carregar mesmo a carga um dos outros, ajudar, fortalecer um ao outro. E eu acredito, né? Louvado seja o nome do Senhor, que quando Paulo fala, não nos cansemos de fazer o bem, né? Ele sabia, ele tinha um entendimento que até para fazer o bem, né, cansa. Até para a gente ajudar o próximo, cansa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala, não desfaleçam, continue fazendo, praticando, ajudando, né? Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Você não está fazendo em vão. O apóstolo sabia, meu irmão e minha irmã, que as pessoas são injustas, né? Que as pessoas são ingratas, né? E ele sabia, sabendo disso, né? Da ingratidão do ser humano, da injustiça do ser humano, né? Ele sabia que isso cansa, que às vezes dá o desânimo de você não querer fazer mais, né? E aí ele vai ali estimular e incentivar, né, aquele grupo ali de pessoas, né, para não deixar de fazer o bem, para continuar plantando, para não desfalecer, né, para não desanimar, para continuar fazendo o bem, ajudando o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, né, de um tempo que eu andava tão cansada, cuidando de pessoas, de vidas, meu telefone não parava e eu consegui cortar isso, né? Louvado seja o nome do Senhor, me afastando, não estando em evidência, né? Porque eu tenho essa coisa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém chegar e pedir oração ou desabafar, eu vou ficar com aquela preocupação, né? Vou estar orando, cobrindo aquela pessoa com oração, vou estar acompanhando, vou querer saber, já é uma coisa natural minha. Mas aí, olhando aqui o texto, né, o que o apóstolo Paulo falou, é verdade, fazer o bem cansa e a gente desanima mesmo, a gente às vezes paralisa ali, né, no amor, não vou dizer que da fé, mas do amor, de querer fazer o bem para o outro, porque parece que a gente está fazendo em vão. Então, quando ele diz, continue plantando porque você vai colher, é uma semente, você está plantando, você vai colher. É ele dizendo, nada do que você está fazendo é em vão. Deus está contemplando, Deus está vendo e você vai colher no tempo certo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu trouxe essa mensagem para reflexão, do irmão e da irmã, né? Não vamos deixar de fazer o bem, não vamos deixar de ajudar o próximo, né? De olhar para o próximo, principalmente para os da fé, como o apóstolo Paulo ali fala, né? Porque a gente vê que às vezes, infelizmente, dentro das igrejas, parece que há uma competição de um querendo ser melhor que o outro. A impressão que a gente tem é que hoje, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas querem ser mais importantes do que o próprio Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, e querendo títulos, posições, e a gente vai ver ali se a pessoa está firmada em Jesus mesmo, está em Jesus, né? Praticando a justiça de Deus, é quando ela tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que
pode fazer o bem e não faz, ele já pecou. Se você tem o direito, o poder nas suas mãos de fazer o bem para alguém e você não faz, você é omisso, você já está no pecado. Então você vai conhecer, né, aquele que está em Cristo daquele que não está. Né, porque o amor é o maior de todos os dons. Né? Não adianta você profetizar, pregar, fazer uma bela oração, marchar, né, no poder, se você não aprendeu a amar o seu irmão. E a Bíblia vai dizer que se você não ama seu irmão que você não vê, como é que você vai amar a Deus que seu irmão você vê? Como você vai amar a Deus que você não vê? O Deus invisível. Então, meu irmão, a gente tem que parar mesmo de ser hipócrita e viver a palavra de Deus, viver esse evangelho, viver a justiça de Deus, viver o amor de Deus, né? Então, ele está chamando a gente para essa reflexão. Não deixa de fazer o bem, não deixe de ajudar o seu próximo, não desanime por causa da ingratidão, não desanime, né, porque as pessoas são injustas, porque as pessoas às vezes não reconhecem o seu esforço, o seu cuidado, o seu amor e o seu zelo. Com Jesus não foi diferente, meu irmão, minha irmã. Com Jesus não foi diferente, ele curou, libertou, só fez o bem nessa terra. E quando ele estava lá para ir para a cruz, o que falaram? Crucifica Jesus e solte Barrabás. O ser humano é cruel. O ser humano que está longe de Deus, ele é cruel. Então não vamos deixar de fazer o bem. Essa é a mensagem que Deus colocou, plantou no meu coração. Vamos continuar plantando para que a gente venha colher, né? E nesses últimos dias eu tenho me pego em lugares, né, com pessoas que estão sofrendo ao extremo e às vezes a gente, por não querer estar em evidência, não querer mais estar naquele movimento de praticar o bem, né, de praticar a palavra, de cumprir o ídolo do Senhor, a gente se recolhe e às vezes a gente perde a noção do que está acontecendo aí fora. Meu irmão e minha irmã, tem muita gente sofrendo, não é pouca não, viu? Muita gente sofrendo. E aí a pergunta que não quer calar, o que você e eu estamos fazendo? Não vamos deixar de fazer o bem, não vamos deixar de plantar, porque Deus nos chamou para isso. Nós fomos chamados para ser sal da terra, a luz do mundo. Nós fomos chamados para ajudar o necessitado, o aflito, para levar a palavra de consolo, para abraçar, para ouvir. Quantas pessoas, uma vez aí há pouco tempo eu fui querer conversar com uma pessoa, né, um pastor, o pastor não me deu nem atenção. As pessoas não têm paciência nem para ouvir. Mas agora, se você tiver um dízimo alto, uma oferta alta, nossa, abre até as portas para você, né? Ali é mesa, café, né? E não é esse o evangelho que nós servimos. Não é isso que Jesus, que os apóstolos deixaram para a gente de exemplo. Vamos continuar fazendo bem, ainda que não reconheçam, nos reconheçam, ainda que sejam ingratos, ainda que sejam injustos conosco, não vamos perder a nossa essência de Deus, que é amar. Né? A essência de Deus, ele é amor. E quando amamos, nós abraçamos. Quando amamos, nós nos preocupamos. Quando amamos, nós temos paciência para ouvir. E olha, eu sou a pessoa que eu posso dizer que eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou aquela coisa louca que Deus escolheu para confundir as sábias. Eu sou ogra, ignorante, não tenho paciência. Mas quando se fala de uma pessoa sofrendo, uma pessoa gemendo, eu consigo sentar e ouvir aquela pessoa. Então essa é a essência que nós temos que ter de amar, né? De ouvir, de tirar o tempo, de abraçar, de sorrir, de dar uma palavra, de orar, né? Não de a gente ver a ausência do amor quando um irmão, um cristão da fé, uma pessoa ali da fé tem uma dificuldade, um problema e o outro se alegra, fica feliz. A ausência de amor e provavelmente de Deus.
e um título, uma posição, um cargo eclesiástico, o fato de você estar no domingo à igreja ou outros dias, não vai te ajudar a ser salvo. Não vai. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. As pessoas estão preocupadas com o exterior, né, com a aparência, né, mas esquece que para Deus o que vale é o nosso interior. E o interior vai refletir no exterior. E quando temos a essência de Deus, lembre e guarde isso no seu coração. Nós amamos. Nós amamos e é difícil amar. É difícil amar nesse mundo onde as pessoas são cruéis, elas são ruins, elas são ingratas, são justas. Elas nos fazem mal quando nós lhes fazemos o bem. Mas é essa a essência que Deus quer que tenhamos, né? O amor, que aprendemos verdadeiramente a amar e que não deixemos jamais de praticar o bem, que continuemos a plantar, porque nada não fazemos por interesse, mas Deus está falando através do apóstolo Paulo que tudo que nós fazemos está sendo anotado, a gente está plantando, é uma sementezinha. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. É quando você faz o bem, é como se você estivesse adquirindo créditos com Deus e você nunca sabe de quando você vai precisar desses créditos, viu? Então vamos aprender a amar, vamos praticar o amor, vamos continuar fazendo o bem em nome de Jesus. Deus amado, querido e eterno, aqui na manhã desse dia eu quero lhe agradecer, Senhor, por essa palavra, por este dia chamado hoje, pelo dom da vida. Pai, toma cada vida ao qual a minha voz vai alcançar, que o Senhor possa fazê-lo entender, meu Pai, que se não tivermos o amor, nós não somos nada, para que a gente venha ter esse entendimento, meu Pai, de que não podemos ser hipócritas, mentirosos, religiosos medíocres, vazios do amor de Deus, não. Queremos ser cheios, então que ele e ela venham entender isso. Meu Pai, venha se levantar, meu Pai, como um filho e filha que te agrada, como um filho e filha que te obedece, que aprende todos os dias a amar com as dificuldades, né, meu Pai, ali com as lutas, com a falta de empatia do outro, da injustiça, da ingratidão, mas que ele, ela e eu venhamos a aprender a amar todos os dias e continuar praticando o bem, meu Pai, nos esforçando cada dia para ajudar o próximo, porque quando somos unidos, quando a igreja é unida, a unidade traz bênção, ela traz vitória. O Senhor ama uma igreja que está ali juntas em prol de alguém, em prol de uma vida, em prol de um propósito para alcançar vidas. Então, meu Pai, a unidade traz vitória e bênção. Ajuda os teus filhos, ajuda a minha vida nesse dia chamado hoje, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, vai repreendendo toda ação do mal, toda força espiritual da maldade sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esse lar. Meu Pai, eu declaro libertação, restauração, quebra de maldição, quebra de correntes. Pai, quantas pessoas doentes na alma, visita o emocional, a alma, cura, trata, liberta, dá saúde emocional, inteligência, para que eles venham viver a fé que te agrada, a fé racional, não a fé emotiva. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que eu te peço, Senhor. Guarda, dá livramento ao teu povo neste dia chamado hoje, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se te abençoo, abençoe alguém compartilhando essa mensagem com alguém, viu? Eu vou deixar um WhatsApp. Se você quiser um atendimento, uma oração, conversar com alguém, estou aqui à disposição. Não fico olhando esse WhatsApp o tempo todo, ele fica desligado, mas eu ligo. Eu demoro a responder, mas eu respondo, que é o 21 96 725 1979. Ano da colheita é o ano de nós colhermos tudo aquilo que a gente tem plantado em fé, em oração
em lágrimas, como eu falei da palavra. Vamos continuar plantando, porque a gente vai colher em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Que Deus blinde a sua casa e a sua família, que guarde a sua família e a sua vida como guardou Noé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça e paz.